Olá, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos, amém? É muito bom estar com vocês nessa noite, é muito bom rever alguns amigos, rever alguns irmãos preciosos, e eu tenho que fazer alguns agradecimentos. Eu tenho que agradecer a todos que acreditam no nosso ministério, acreditam no nosso chamado, todos aqueles que apoiam o nosso ministério, e também preciso fazer um agradecimento a todos aqueles que estão nos ajudando a viabilizar esse tempo que estamos nos Estados Unidos estudando, seja através de orações, seja através de doações. Muito obrigado. E em especial eu quero fazer um agradecimento ao apóstolo Willy, Janete, pessoas muito especiais. Sabe, queridos, valorizem os pastores que vocês têm, honrem os pastores que vocês têm, orem pelos pastores que vocês têm, e se preciso, defendam os pastores que vocês têm. Nós temos tido a oportunidade de caminhar mais próximos deles, e eles são pessoas especiais, pessoas de caráter, pessoas comprometidas com o reino de Deus, e mais importante, que amam a sua vida. Por isso, honre e realmente abençoe os seus pastores. Sabe, queridos, o Salmo 133, ele começa com uma exclamação. E qual é essa exclamação? A exclamação é a seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. E no final do Salmo ele termina dizendo as palavras: ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Como é bom e como é agradável quando nós estamos juntos, porque quando estamos juntos, o Senhor derrama uma bênção especial sobre as nossas vidas. Agora, eu acredito que todos vão concordar comigo, passar tempo com uma pessoa é fácil, conviver com ela não é tão fácil assim. Na verdade, nós vemos isso cada vez mais em um casamento. No casamento, enquanto você está namorando, é muito gostoso passar todo aquele tempo com o seu namorado. Você consegue passar tempo, mas depois, quando você se casa e você passa a viver ao lado dessa pessoa, você percebe que conviver com uma outra pessoa é um grande desafio. É verdade ou não é? Ou talvez o acampamento da igreja, em que as pessoas nos primeiros dias elas acham maravilhoso estar juntas. É tão gostoso, ficam à noite juntas, tem vigília, acontece tanta coisa. Mas depois do terceiro dia, em que as pessoas começam a revelar quem elas realmente são, a gente fala: pô, eu não gosto desse cara, esse cara me dá trabalho. Pô, olha o que esse cara faz, ou o que essa pessoa faz. Eu não acredito que essa pessoa faz isso. Eu não acredito que essa pessoa reage dessa maneira. Conviver é desafiador porque nós nos deparamos com as diferenças das pessoas. E lidar com as diferenças, lidar com a diversidade, não é algo tão fácil de nós lidarmos. Principalmente pelo fato em que, infelizmente, a diversidade ela causa mais divisão do que, na verdade, crescimento. Mas se nós formos olhar para a diversidade, olharmos com mais carinho, nós vamos perceber que a diversidade, ela não deve causar divisão. A diversidade, na verdade, ela deve causar crescimento, principalmente dentro da igreja. A diversidade não pode e não deve criar divisão. Não pode criar divisões como vemos tão frequentemente, infelizmente. Pelo contrário, as diversidades, elas precisam gerar crescimento. E hoje eu quero falar um pouco a respeito de unidade, a respeito de diversidade com vocês. Pois eu acredito que se nós formos uma igreja unida, se nós formos uma igreja que sabe lidar com as diversidades, nós vamos desfrutar da bênção que o salmista diz: como é bom e como é agradável quando os irmãos vivem em união. Amém? Se você estiver com a sua Bíblia, abra comigo, por favor, no livro de 1 Coríntios. Nós vamos ler 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Primeira Coríntios 12, 12 está escrito assim: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo.
O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz: não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz: não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como vocês sentiriam o cheiro de algo? Essas são as palavras de Paulo. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, uma igreja em que ele gastou muito tempo ensinando, uma igreja que, pelo que nós sabemos, ele passou mais de 1 ano e meio instruindo aqueles irmãos a respeito da palavra de Deus, de como eles deveriam viver. Nós vemos que Corinto também tinha uma igreja com muitos dons, uma igreja que cresceu e Deus os abençoou com diversos dons. Mas também nós vemos na carta de Coríntios que, mesmo sendo uma igreja instruída por Paulo, mesmo sendo uma igreja com muitos dons, eles passavam por situações muito complicadas no que diz respeito ao relacionamento um com o outro. Então Paulo, ele fala sobre a unidade, e a imagem que ele usa é a imagem de um corpo, porque todos nós sabemos, um corpo é formado por diferentes membros, e eu não sei você, mas para mim, uma das criações mais perfeitas, mais maravilhosas, o que eu acredito ser o grande milagre, é a criação de uma vida. O ser humano, ele é impressionante, o ser humano, ele é desafiador, o ser humano, ele é cativante, ele é perplexo, tem tantas coisas. O ser humano é realmente incrível. Paulo faz essa semelhança da igreja com um corpo. E por que ele faz essa semelhança? Paulo tinha sentido na pele o que eram pessoas diferentes, exatamente como num corpo, diferentes membros, convivendo juntos em uma comunidade de fé. Nós temos o exemplo disso na igreja de Filipos, os filipenses, que eles começam de uma maneira totalmente distinta do que nós hoje aprendemos até em plantação de igreja e tudo mais. Pensamos que grupos semelhantes têm que caminhar juntos, não é verdade? Então esse grupo precisa caminhar junto, esse grupo precisa caminhar junto, mas não é o que aconteceu na igreja no primeiro século, e não é o plano de Deus para a igreja. A igreja de Filipos começa de uma maneira bem diferente. Quais são os primeiros membros dessa igreja? Uma mulher comerciante rica, nós temos um carcereiro e temos também uma escrava. Você já pensou começar uma igreja com essas 3 pessoas? Você tem um empresário, você tem uma escrava e você tem um carcereiro. Teria muito futuro essa igreja? Eles não tinham nada a ver com o outro. Mas a carta aos Filipenses nós vemos Paulo falando as coisas, talvez uma das cartas mais bonitas, falando para eles: olha, alegrem-se, porque Deus tem feito grandes coisas através de vocês e no meio de vocês, mesmo vocês começando de uma maneira diferente uns dos outros. A diversidade, a primeira coisa que eu quero que você guarde nessa noite, a diversidade é bela, a diversidade não é algo ruim. Existe uma beleza muito, mas muito grande na diversidade. E é o que Paulo diz. Ele fala que, olha, a igreja é semelhante a um corpo, e o corpo é algo belo. E nós precisamos sempre ter em vista que, na presença do Senhor, todos nós somos iguais. Você já parou para pensar nisso? Nós temos características diferentes, mas na presença do Senhor, todos nós somos iguais. A pessoa que está do seu lado, a pessoa que está na sua frente, a pessoa que está atrás de você, todas elas, na presença do Senhor, são vistas da mesma maneira. Na mesa de Cristo, todos nós somos iguais. Mas, dentro dessa igualdade aos olhos do Senhor, Ele nos formou cada um de um jeito, cada um com um propósito, cada um nos colocou em uma área diferente. No ano passado, eu recebi um presente que talvez foi um dos maiores presentes que eu já recebi até hoje. Eu participei de um congresso lá na Tailândia. Vocês sabem onde fica a Tailândia?
Vocês sabem? Do outro lado do mundo, pensa num lugar longe, numa viagem cansativa. Você pode falar, Lucas, mas foi um presente? Foi um presente. E o presente não foi porque eu visitei as ilhas da Tailândia, porque na verdade eu não vi ilha nenhuma. Mas o presente foi participar de um congresso global de treinamento de pastores. E o que me chamou muita atenção foi ver a igreja de uma maneira mais ampla. Foi a primeira oportunidade que eu tive de ver a igreja assim de todas as localidades que nós temos no mundo. Imagine, Europa, as Américas, Oceania, Ásia, África, pessoas de todo o mundo reunidas em um lugar. E nesse lugar, no domingo pela manhã, durante a conferência, nós tivemos um culto com ceia. E meus irmãos, pensa na coisa mais linda, você cear com seus irmãos do mundo inteiro. A gente está acostumado com essa mesa. Essa mesa a gente já conhece muita gente. Mas imagina você estar sentado numa mesa em que tem uma pessoa da Tailândia, tem uma pessoa da Índia, uma pessoa da Nigéria, uma pessoa do Sudão, dos Estados Unidos, Brasil, Peru, Grécia, Rússia, todos reunidos. Uma coisa maravilhosa. E sabe o que me chamou muita atenção durante a ceia e também durante o tempo em que eu passei com esses irmãos? Foi ver a diversidade de uma maneira como eu nunca havia visto antes. Vocês já viram os africanos adorando a Deus? Como eles adoram? Eles dançam, eles cantam, eles gritam, e era isso. Quando o grupo dos africanos estava junto, era até curioso que, dependendo do horário que você pegava o ônibus, que saía do hotel para te levar para o centro de convenções, se você pegava num grupo que tinha muitos africanos, meu irmão, era uma alegria só aquele ônibus. Era gente cantando, era uma alegria só mesmo, eles cantando, dançando. Agora, quando você pegava o elevador, alguém com os europeus, hi. Poucas palavras. Os brasileiros fazem muita festa e muita bagunça, né? Infelizmente a gente vê isso. Mas, sabe, você entender que Deus colocou cada pessoa em um lugar de uma maneira diferente e colocou características específicas em cada um de nós para a glória e para a honra do nome dEle. E essa diversidade, ela não choca, porque o que nós temos de em comum é Cristo. Cristo é maior do que todas as diferenças culturais e Cristo é maior do que todas as diferenças que nós temos aqui. É muito maior. É você deixar de lado todas as coisas mesquinhas, todas as coisas pequenas e entender que o que nos une é muito maior, é muito mais maravilhoso, a causa de Cristo. Meus irmãos, quando você consegue enxergar isso, você vê que realmente é muito belo. A diversidade é muito, mas muito bela. E as nossas diversidades, elas não são um empecilho para que nós possamos caminhar juntos. Você concorda que no grupo de pessoas que nós temos aqui, nós temos pessoas muito diferentes umas das outras? Uns podem pensar que isso é um empecilho para nós caminharmos juntos, mas na verdade não é. É o que vai nos fortalecer, é o que vai nos ajudar realmente a prosseguirmos. Porque Deus fez cada um com uma característica e todos têm lugar na mesa de Cristo, todos têm lugar na igreja do Senhor e Deus te criou com um propósito específico para a honra e glória dEle. Quando nós conseguimos enxergar a beleza da diversidade, meus irmãos, uma coisa nós entendemos, que nós somos melhores juntos. Amém? Mas nós não apenas vemos a beleza da diversidade, mas é importante nós entendermos também a importância da diversidade. E se você estiver com a sua Bíblia, vamos continuar a leitura no verso 18. Está escrito assim: mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas num só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial.
Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Meus irmãos, existe importância na diversidade. A diversidade, não a adversidade, mas a diversidade é muito, mas muito importante. Paulo diz que o corpo, ele deixaria de ser corpo se todos os membros fossem iguais. Não faz sentido para você? Quem aqui já assistiu aquele desenho do Monstros S.A.? Já assistiu com seu filho? Tem um monstro que é uma aberração. E qual é essa aberração? Um olho gigante. Ele é um olho. Ele tem bracinhos, pernas e tem a boca, mas ele é um olho gigante. Aquilo é uma aberração. Se você talvez já assistiu aquele seriado antigo, a Família Addams, alguns conhecem esse seriado? Pode falar, meus irmãos. Vamos confessar os pecados uns aos outros, não precisa ficar com medo. Se você assistiu, fala que assistiu. Assisti, tudo bem. Na Família Addams tem um personagem que é uma mãozinha, e ela fica andando, né, fazendo as coisas. Queridos, se todos fossem iguais, nós teríamos um grande problema na igreja. Se todos tivessem os mesmos dons, se todos tivessem o mesmo ministério, isso seria um grande problema. Na verdade, a igreja se transformaria numa aberração, porque em várias áreas em que ela poderia atuar ativamente, ela não atuaria porque não teria pessoas para atuar naqueles lugares. Mas Deus fez cada um com um propósito específico. Você é importante, você tem qualidades importantes para Deus. Por mais que alguma pessoa já tenha te falado, você não serve para nada, ou você não pode fazer nada de bom, de você não pode sair nada de bom, eu tenho que te garantir, Deus te fez com um propósito específico e derramou dons e talentos sobre a sua vida. Esses dons e talentos Ele quer usar para a glória dEle. Nós só conseguiremos glorificar a Deus de uma maneira integral se entendermos a importância da diversidade. Outra coisa que eu vejo muito, às vezes as pessoas elas têm um desejo tão grande por alguns ministérios, mas a maior motivação delas quererem esses ministérios não é para glorificar a Deus. Elas querem esses ministérios porque eles têm a honra, porque eles têm a visibilidade. Sabe, alguns ministérios mais cotados, assim, mais almejados, o ministério da palavra, ou um ministério de louvor. Mas, meus irmãos, não busque isso se Deus te deu talentos para fazer outras coisas. E você pode dizer, sério, Lucas? Sério? Porque Deus vai te usar para realizar muitas coisas no lugar onde Ele quer te usar e com os talentos que Ele te deu. É claro que se você tiver aptidão para isso, você deve investir, você deve buscar, mas busque o Senhor para saber, Pai, quais são as minhas habilidades? Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para glorificar o teu nome. Eu quero ser usado nas tuas mãos. E um erro que podemos cometer é pensar que existem ministérios que são menos importantes do que os outros. Paulo fala sobre membros do corpo que são mais importantes e outros que são menos, de acordo com os olhos humanos. Mas existem alguns que eles não são tão honrados aos nossos olhos, mas eles são muito importantes. Eu posso te garantir, se você for uma pessoa de oração, no lugar em que ninguém está te vendo, Deus te honrará tanto ou mais do que aqueles que estão cantando e pregando na frente das outras pessoas. Se você for um bom marido, se você for uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, eu posso te garantir, o Senhor também te honrará. O Senhor não honra apenas aqueles que estão na frente, o Senhor honra a todos, todos. E por mais que você pense que o seu ministério é pequenininho, eu tenho que te garantir hoje, tudo o que você faz com o coração, para a glória de Deus, o Senhor Ele te honra, Ele vê o que você está fazendo, e você colherá os frutos disso. Não pense que estar à exposição dos olhos humanos é a melhor coisa. A melhor coisa para todos, sejam os que estão aqui à frente, ou os que estão aí embaixo, a melhor coisa é estar à exposição dos olhos de Deus. Cumprindo, entendendo assim, eu sou importante também aqui, eu sou importante ali, a nossa diversidade, no lugar em que Deus quer nos usar, com as características e os talentos que Deus te fez, você será honrado pelo Senhor, amém? A diversidade é bela, a diversidade é importante, mas a diversidade também tem um poder, existe o poder da diversidade,
E vamos continuar a leitura. O verso 25 diz assim: isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras se alegram com ela. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Sabe onde nós vemos o poder da diversidade? Nós vemos no seguinte exemplo. Ouvindo um amigo, um pastor, ele sempre dizia algo que marcou muito meu coração e marcou minha vida. Ele sempre dizia que nós não somos perfeitos, todos nós somos limitados, todos nós temos falhas. Mas a falha de cada um de nós não é parque de diversão para o nosso irmão. A nossa debilidade, a nossa fraqueza é o lugar de ministério dos nossos irmãos nas nossas vidas. O lugar da sua fraqueza, ele não é para o seu irmão fazer a festa na sua fraqueza. É o lugar onde se inicia o ministério dele na sua vida. Nós precisamos uns dos outros. E quando nós entendemos o poder da diversidade, nós entendemos que precisamos caminhar uns com os outros. Não tem jeito. Porque sozinhos não conseguiremos realizar a obra do Senhor. Sozinhos não cresceremos. Sozinhos não conseguiremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Marcelo, Ed, vem aqui à frente, me ajuda aqui por favor. Guardem isso. A área de debilidade do irmão que está do seu lado, ela não é um lugar para você destruir a vida dele. Pelo contrário, é um lugar para você cuidar da vida dele. Sabe por quê, meus irmãos? Eu estou aqui, eu estou vendo vocês. Eu não consigo ver nada do que está acontecendo atrás de mim. Absolutamente nada. Aqui eu posso ter um domínio completo, mas atrás de mim eu tenho debilidades que eu não vou conseguir trabalhar sozinho. Eu não vou conseguir enxergar sozinho. Mas se eu tiver um Marcelo aqui, vem aqui, Mar. E ele estiver olhando aqui também, ele pode me ajudar nessa perspectiva e nessa área que eu tenho dificuldade e não consigo enxergar. O Ed, ele vai conseguir ver aqui o que eu também não consigo ver. Eu vou estar vendo aqui e eles vão estar me ajudando a localizar as coisas, os erros, as falhas que tenho, o que preciso melhorar, o que eu não estou enxergando. Eu também vou ser um instrumento de Deus na vida deles, porque eu estou enxergando algo que eles não estão enxergando. Mas imagine se o Marcelo olhar para cá e ver, ele sabe que eu tenho essa debilidade, e no lugar de me ajudar, ele vem com uma faca e me dá nas costas, porque eu tenho essa debilidade. O Ed, ele sabe que eu tenho essa debilidade, e no lugar dele me ajudar, o que ele faz? Ele coloca um tropeço aqui coloca uma pedra aqui para eu tropeçar. Vocês riem, porque é engraçado. Obrigado, gente, mas é sério. Quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Esse é o poder da unidade, esse é o poder da diversidade. O Ed tem talentos que eu não tenho. O Marcelo tem talentos que eu não tenho. Eu tenho talentos que eles não têm. Mas se nós caminharmos juntos, nós seremos muito mais fortes. E nas debilidades do Marcelo, eu vou cuidar dele, no lugar de acabar com ele. Sabe, se eu ver alguém falando mal da minha irmã, sabe o que eu vou fazer com essa pessoa? Os que gostam de MMA já pensaram, vai quebrar. Eu vou defender a minha irmã. Eu não vou deixar que essa pessoa fale mal do meu irmão, mesmo que meu irmão tenha essa debilidade. Eu não vou deixar que ele fale mal do meu irmão. Eu vou proteger o meu irmão, eu vou cuidar dele. E dentro dessa debilidade, no lugar de eu espalhar para as outras pessoas, não, eu vou cuidar do meu irmão porque ele tem essa debilidade. O cuidado, ele gera vida. O desprezo, ele gera morte.
Um outro paralelo, quando nós entendemos o poder da diversidade, nós nos fortalecemos uns aos outros, porque vemos que precisamos que um lapide o outro. Eu tenho experimentado isso já há um tempo com um amigo muito especial, um amigo que eu sei que eu posso conversar todas as coisas, e quando a gente está junto, a gente se lapida, a gente se fortalece. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para fortalecer a pessoa que está do seu lado. Seja aquele que fortalece e não aquele que joga para baixo. No pequeno grupo que você está, porque numa igreja, conforme ela vai crescendo, numa igreja do tamanho da nossa aqui, talvez você não consegue cuidar de todos, mas nós temos pequenos grupos, os ministérios, as células. Nesse local, fortaleça os seus irmãos. Esse é um chamado da igreja. Esse é um chamado para nós realmente buscarmos e realizarmos. Eu vou fortalecer os irmãos que estão no meu lado. Quantos aqui querem ver a igreja cada vez mais forte? Eu vou perguntar novamente, quantos aqui querem ver a igreja mais forte? Então não seja um instrumento que enfraquece a igreja. Não enfraqueça pequenos grupos, pelo contrário, fortaleça os pequenos grupos, fortaleça os irmãos que estão ao seu redor. Isso gera bênção para a sua vida. É uma semente que você está plantando que você colhe. Fortalecer os irmãos que estão ao nosso redor. Esse poder revelado na diversidade, ele também apresenta uma outra coisa, que é o crescimento. O crescimento que nós tanto almejamos. O crescimento que está totalmente ligado à missão da igreja. E qual é a principal missão da igreja? Expandir o reino de Deus. Esse crescimento, ele vem quando nós desfrutamos do poder da diversidade no nosso meio. Quando nós começamos a brigar porque somos diferentes, nós experimentamos uma diminuição. Deus não quer que nós diminuemos, eu não me recordo dessa palavra qual é, mas Ele não quer que nós vamos diminuindo. Pelo contrário, Ele quer ver o crescimento da igreja dele, o crescimento do corpo, o crescimento numérico, crescimento de maturidade, crescimento do conhecimento da palavra, crescimento no conhecimento de Deus. E isso só conseguiremos se entendermos que a diversidade, ela é importante e ela é poderosa. A diversidade, ela transforma as nossas vidas. Eu sei que aqui no nosso meio nós temos pessoas de diversos perfis, pessoas com diversos talentos, pessoas com, habilidades distintas. Essa noite eu te encorajo, use essas habilidades em prol do reino de Deus. Olhe para os seus irmãos de uma maneira diferente, olhe com amor. Em uma sociedade cada vez mais egoísta, em uma sociedade cada vez mais egocêntrica, que dentro da igreja nós possamos quebrar todo esse muro construído pela nossa sociedade, possamos olhar para as pessoas com carinho e falar: eu preciso dessa pessoa e essa pessoa precisa de mim. Se envolva com a igreja, se envolva nos ministérios. Diga: eis-me aqui, eu estou aqui pronto, eu quero usar as minhas habilidades. Certa vez ouvi algo que faz muito sentido e transformou a minha maneira de enxergar o reino de Deus. Em um reino você precisa de pessoas em todas as áreas, profissionais em todas as áreas, pessoas trabalhando em todas as áreas, pessoas servindo em todas as áreas. Aquilo que Deus te deu, você pode ser um grande instrumento de bênção para a igreja e na vida de outras pessoas. Eu gostaria de ler Efésios 4,16. Você não precisa abrir, apenas preste atenção na minha leitura. Efésios 4, verso 16, está escrito assim: Ele fez que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Nós só seremos saudáveis se entendermos
a beleza da diversidade, entendemos a importância da diversidade e o poder da diversidade em nossas vidas, entenderemos que juntos somos mais fortes e juntos poderemos realizar grandes coisas, não pela nossa força, mas porque vocês se recordam como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, quando eles estão em união, porque uma bênção especial é derramada sobre a vida deles. Eu acredito que todos querem que essa bênção seja derramada sobre a sua vida. Não dá para receber essa bênção sozinho, amém? Não dá. Essa bênção só pode ser derramada sobre o nosso meio quando nós estamos juntos em unidade. Por isso, valorize mais a igreja, valorize mais os seus irmãos, se engaje nos ministérios da igreja. Meus irmãos, ministério, ele não é trabalho em vão, não. Ministério, nós estamos plantando, estamos semeando aqui para colher na eternidade. Ministério é falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero servir as pessoas, eu quero ser bênção na vida das outras pessoas. Se envolva nas células. As células são preciosas, as células são importantes para você. Ah, Lucas, mas eu não gosto de gente. Você conhece alguém assim? Não conhece ninguém? Nossa, eu conheço tanta gente que não gosta de gente, que fala que não gosta de gente. Aprenda a gostar de gente, porque você vai viver com muita gente no céu. É só com muita gente que dá para entrar no céu. Não dá para entrar sozinho, não. Não dá para entrar, eu quero o meu cantinho, eu não quero responsabilidade, eu quero ficar quietinho na minha, não. Passaremos a eternidade louvando e glorificando o nome do Senhor juntos, porque a nossa unidade é importante. A nossa unidade é importante. A diversidade é importante. E só lembrando, lá em Bangkok, lá na Tailândia, nós tínhamos irmãos presbiterianos, tínhamos irmãos batistas, irmãos metodistas, luteranos, anglicanos, pentecostais, neopentecostais. Tudo isso estava junto. Tudo isso. O fato de você ser mais barulhento não quer dizer que você não pode caminhar com uma pessoa que é mais tranquilinha. Esse balanço vai te ajudar a crescer e se desenvolver na graça do Senhor. Como é bom e como é agradável quando os irmãos vivem em união. Que nós possamos viver essa união e viver a bênção do Senhor nas nossas vidas. Amém? Vamos orar, queridos?